Motorista embriagado atropela 5 pessoas em rua movimentada de São Paulo. 2 vítimas estão internadas em estado grave. Paulo fez o teste do bafômetro. No local do atropelamento foi constatada a embriaguez. Pedreiro de 70 anos morre por causa de bala perdida no ABC Paulista. Família diz que tiro partiu de arma de policiais. Não estava armado, estava só com short, sem camiseta, não tinha como estar com arma. Foi os policial mesmo que atirou. Mesmo com os militares nas ruas, bandidos fazem reféns durante assalto no Rio de Janeiro. O caso do rapaz que empurrou a namorada grávida na frente de um ônibus. Polícia suspeita que o estudante de direito tentou destruir as imagens da câmera de segurança. Bandidos levam pânico à cidade do interior do Rio Grande do Sul. A quadrilha atacou 2 bancos e 3 lojas. A violência contra motoqueiros. 35 motos roubadas por dia em São Paulo. Eles anunciaram um assalto, colocaram arma na minha cabeça, pediram a moto. A crise política. O presidente da República atua no fim de semana para tentar barrar na Câmara a denúncia por corrupção passiva. Nossa enviada especial mostra a tensão nas ruas da Venezuela, um dia antes da eleição da nova Assembleia Constituinte. Os deputados da oposição, que foram eleitos pelo voto direto há algum tempo, afirmam que não vão aceitar o resultado da votação deste fim de semana. Este impasse aumenta a tensão aqui no país. Briga de torcidas deixa 2 mortos na África do Sul. Filho do técnico do Fluminense morre depois de cair da janela do apartamento. Clube cancela jogo e decreta luto de 3 dias. São Paulo vence o Botafogo fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento. Brasileiro conquista medalha de prata no Mundial de Natação. Veja porque o pãozinho de Brasília foi considerado o melhor do país. E as imagens raras de um tigre siberiano captadas por uma câmera escondida. Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite para você. Nós começamos o SBT Brasil falando de um atropelamento na Rua Augusta, em São Paulo. É uma das mais movimentadas da capital. 5 pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado. O motorista do veículo, um jovem de 23 anos, estava saindo de uma festa na região e ele admitiu que consumiu bebida alcoólica. No Rio Grande do Sul, uma quadrilha atacou 2 bancos, uma farmácia e uma lotérica em Gramado Xavier. Durante essa ação, os bandidos ainda saquearam uma loja de roupas. O ataque aconteceu a menos de 500 metros de uma base da Polícia Militar. Bom, e no Rio de Janeiro, para tentar barrar essa onda de violência, usando blindados e metralhadoras, tropas do Exército patrulharam durante o dia avenidas, praias, comunidades e os principais pontos turísticos da cidade. Mesmo com a presença dos militares nas ruas, criminosos fizeram reféns em mais uma tentativa de assalto, dessa vez a um pet shop na Zona Norte. Violência que assusta no Sudeste e também no Centro-Oeste. No Distrito Federal, moradores cansados dos constantes roubos se uniram contra os assaltos na região. Agora eles acompanham em tempo real toda a movimentação no bairro. Carol, a gente fala agora de um país vizinho em que o governo está sempre no meio de muita polêmica. Um dia antes da eleição que vai escolher a Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela, 200 mil policiais estão nas ruas, mas parece que não tem sido suficiente, porque mesmo assim, milhares de manifestantes desafiam Nicolás Maduro, que proibiu qualquer tipo de protesto. E os novos integrantes eleitos da Assembleia de amanhã vão escrever a nova Constituição do país, que deve ampliar todos os poderes do presidente. A nossa enviada especial, Patrícia Vasconcelos, mostra o clima que ainda é de muita tensão pelas ruas de Caracas. Ainda nas notícias internacionais, um tumulto no estádio onde aconteceu a final da Copa de 2010 na África do Sul terminou com 2 mortos e pelo menos 17 feridos. O domingo vai ser mais um dia de calor e tempo seco na maior parte do Brasil. O retorno da chuva está previsto só para o fim da semana que vem. Julho termina do mesmo jeito que foi boa parte desse mês, com muita secura. Cuiabá, Brasília e as capitais do sul ficaram com chuva bem abaixo do previsto. Em São Paulo, onde não cai nada de água há 46 dias, o sistema Cantareira já apresenta queda no volume.
Do dia 10 de junho até hoje, o reservatório teve uma diminuição de quase 5%. Foi de 67,9% para 63,1%. E esse mês vai terminando como o mais seco desde 2009. O domingo não vai ser diferente. O tempo continua bem seco e mais quente que nos últimos dias. Inclusive, vai dar até para pegar um sol no Rio, onde faz 24 graus. Máxima de 29 em Campo Grande, 33 em Manaus e de até 36 em Belém. Agora nada de praia mesmo no Nordeste. A chuva segue forte e insistente por causa de ventos úmidos que sopram do mar em direção à costa e ainda mantém as condições para fortes temporais. Em Maceió, a nebulosidade não deixa a temperatura subir muito. Faz 26 graus. Em Vitória, faz 25. Na capital gaúcha, esquenta bem e a máxima chega aos 27 graus. E esse tempo mais seco na maior parte do país persiste, pelo menos até sexta-feira que vem. Bom, e na abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, mesmo sem Felipe Melo, afastado da equipe, vai vencendo o Avaí no Allianz Parque por 2-0. Já no Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o São Paulo em um jogo emocionante, viu, Carolina? Foi um jogo de 7 gols. Bom, e morreu na manhã desse sábado, no Rio de Janeiro, o filho mais novo do técnico Abel Braga, atualmente no Fluminense. João Pedro Braga, de 19 anos, caiu da janela do apartamento da família, uma cobertura que fica no bairro do Leblon. Que bom, né? Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. E você vai ver a seguir aqui no SBT Brasil as últimas estratégias do presidente Temer às vésperas da votação da denúncia na Câmara. E uma pesquisa curiosa mostra a capital onde é feito o melhor pãozinho francês do Brasil. Sabe onde é? A gente te mostra já já, não saia daí. E nesta segunda-feira começa uma semana decisiva, né, Carol, para o governo federal. As negociações estão a todo vapor já, né? É verdade. Agora a gente fala de mais um capítulo dessa história. O presidente Michel Temer saiu hoje de São Paulo ao meio-dia e já voltou para Brasília. Amanhã ele se reúne com vários aliados para discutir as últimas estratégias para a votação da denúncia contra ele por corrupção passiva na Câmara dos Deputados. Aí na quarta-feira, os deputados então decidem se autorizam ou não o andamento dessa ação contra o presidente Michel Temer. No Distrito Federal, 40 mil motociclistas participaram de um passeio sobre 2 rodas pelas ruas de Brasília durante todo esse sábado. Muita gente reunida, né? É verdade. Bom, agora a gente vai lá para os Estados Unidos, porque por lá tá todo mundo batendo recorde de calor com as temperaturas no verão do hemisfério norte. E aí, Marcelo, uma sorveteria de Los Angeles ajuda agora a refrescar nesse calorão todo. E o mais bacana de tudo isso, Carol, é que é sem culpa, viu? Sem aqueles indesejados quilinhos a mais. Porque por lá, os clientes pedalam, gastam calorias e ainda ajudam a produzir o sorvete que consomem. A reportagem é de Cleide Clock. Que bonito, né? E depois daquele sorvete da Cleide Clock, Carol, eu queria te perguntar, falar de algo saboroso e te perguntar se você sabe onde é feito o melhor pão francês do Brasil. Olha, assim, sem pensar muito, eu diria que é lá na minha terra, já que o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de trigo do país, Marcelo. É verdade, mas não é, viu? Se fosse pão de queijo, eu ia falar que era na minha terra, lá em Minas Gerais. Só que atualmente o Distrito Federal está produzindo a melhor farinha do Brasil, hein? A farinha de melhor qualidade do Brasil. Isso de acordo com uma pesquisa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Leonardo Ferreira. E a gente vai ficando por aqui, desejando para você uma ótima noite. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite para você.